Bom. Havendo número regimental, declaro aberta a sessão. Submeto a apreciação dos eminentes pares a ata da sessão anterior. Não havendo quem queira discutir, declaro aprovado. Chama a julgamento o item 6º da pauta, representação especial número 060.2100, dígito 5, 2022, representante a Procuradoria Regional Eleitoral em Sergipe, representado Fábio Henrique Santana de Carvalho. Haverá sustentação oral, inicialmente, pelo doutor Cícero Dantas, representando aqui o Fábio Henrique. Doutor Cícero, o senhor dispensa o relatório? Sim, senhor, excelência. A relatoria é de a doutora Dalquíria, que assim que terminar a sustentação oral, estará com a palavra. Estão com a palavra, doutor. Eminente desembargador, presidente desta colenda Corte Regional, desembargador Diógenes Barreto, em nome do qual cumprimento todos os membros desta Corte, ilustre representante do Ministério Público, com assento nesta Corte, serventuários da Justiça, colegas advogados presentes, os demais que nos assistem por eventual situação de transmissão pelo nosso rede mundial de computadores. Excelências, a situação hoje trazida à análise desta Corte, como já anunciado, diz respeito à representação especial em face do representado Fábio Henrique Santana de Carvalho, em razão do pleito eleitoral de 2022, o qual concorreu ao cargo de deputado federal, sagrando-se primeiro suplente. Acontece que, a cabo da campanha eleitoral, foi apresentado como obediência legal, como os mandamentos legais, a prestação de contas, da qual o representado deveria cumprir perante esta Justiça Eleitoral. A prestação de conta, apesar de adquirir inicialmente o voto pela desaprovação e ressarcimento horário, esta Corte, com uma abertura de divergência, foi aprovada com as contas, julgamento final, desaprovadas, entretanto, sem posição de restituição horária. Desta situação, a matéria, o representante não se insurgiu, não buscou discutir a matéria por meio da via processualmente cabível e adequada. Restou, porém, o ajuizamento da representação especial, e no qual elencou 6 itens, de que eu faço questão de citá-los. Disse, primeiro, que, em inegável má-fé e descuido com a coisa pública, não juntou documentos essenciais à comprovação da lisura na utilização de verbas provenientes do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, o FEFEC. E disse aí, tendo reclamado que a inserção de documento no sistema por demais trabalhosa aqui entre aspas e no formato itálico, quis dizer que demasiadamente extensa a documentação. Segundo item, não comprovou o recolhimento ao Tesouro Nacional do montante de R$ 1.918. O item 3, omitiu gasto no valor de R$ 18.000. Item 4, não pagou as despesas oriundas de campanha e disse que remanesceu a dívida que foi assumida por assunção de dívida pela Direção Nacional, disse no valor de R$ 595 mil. Omitiu, disse o item 5, omitiu na movimentação financeira, frustrando o controle da licitude. E no item 6, disse que, quanto à empresa Cleverton, não foi encontrado local físico para indicado nem no mundo virtual da empresa. Estes foram os itens, estes foram os tópicos que a representação tratou em face do representado. Acontece que, devidamente citado, o representado apresentou sua defesa escrita e nela arguiu inicialmente prejudiciais de mérito, da qual eu não vou repetir, vou apresentar cesseamento de defesa, porque não foi juntado documentos sem links, expendência com a prestação de conta, inércia da inicial e a decadência, porque deveria ser tratado durante a ação de prestação de conta. As razões estão expostas na peça de defesa, repetidas nas alegações finais. Mas, prosseguindo para a situação meritória, eu vou fazer questão de elencar um a um esses itens. Quando diz o representante
que o representado não juntou documento essencial à comprovação da lisura? Basicamente, na prestação de conta, destacado pelo relator, pela divergência, que sagrou-se vencedora, foram anexados à prestação de conta retificadora 81 anexos, todos prestados, todo voltado à comprovação da lisura e da movimentação do que diz o representante que agiu o representado com inegável má-fé. E foi reconhecido de forma expressa por esta Corte. E esta Corte, no julgamento, inclusive, ao fim da audiência de instrução, foi requerido pelo Ministério Público, o representante, que fosse apensar a prestação de conta. A defesa não se surgiu contrário, até concordou. É na prestação de contas, onde está tanto a prestação de contas inicial como a final, como a retificadora, onde esses documentos suscitados pelo representante estão todos lá anexados. E são 81 IDs, todos eles nominados, todos eles identificados com a documentação que comprova a lisura da prestação de contas. Prosseguindo, quando diz o representante que o representado não recolheu o tesouro serão R$ 1.918,69, consta na prestação de conta retificadora, com uma aba, compensação interna. E isso ocorreu em 21/11/2022. O que trata esse não recolhimento do tesouro foi completamente trazido aos autos como recolhimento por parte do representado. Prosseguindo no item 3, quando ele diz que omitiu gastos de R$ 18.000, e aí é um ponto que merece observação. Dizia a prestação de conta que se tratava de serviço de preparação de lanches, mas, no entanto, a nota foi fornecimento de lanches. Por conta dessa situação meramente nominativa, dessa situação apenas de nomenclatura, não pode desaprovar as contas. Se na hora de gerar nota fiscal, se na hora daquele campo destinado a descrever o serviço, se o operador, se a empresa, ao invés de colocar serviço de preparação, colocou fornecimento de sanduíches, é o suficiente para desaprovar as contas? Preparação de lanches e fornecimento de lanches, estamos distantes da realidade? Estamos distantes da finalidade desses gastos? Existiu uma omissão do representado? Ele teve a intenção de macular a lisura da prestação de conta? A prestação de conta tratou disso. E o relator disse, cumpre mencionar, lendo trechos do voto do relator, cumpre mencionar que também neste ponto não houve indicação específica das irregularidades no relatório preliminar para expedição de diligência, de sorte que, pelas mesmas razões apresentadas acima, não serão desprezados os documentos apresentados após o parecer conclusivo. Esse gasto de R$ 18.000 de preparação de lanche para fornecimento de lanche restou comprovado, não existiu ilegalidade. Prossegue o outro item. Quando diz o representante, tendo sido especificadas as despesas não pagas no montante de R$ 595.000. Isso foi trazido aos autos. Isso foi demonstrado aos autos. Não se trata de uma dívida contraída pelo candidato. Não se trata de algo omisso. Não se trata de algo que passou desapercebido ou houve omissão. Houve uma assunção de dívida do partido, da agremiação nacional, para o candidato, para o representado. Prejuízo existiu na prestação de conta? Fornecedores deixaram de receber? Ou essa assunção de dívida não tem assento no princípio da legalidade, no escorrer da prestação de conta? Além de mais, quando ele diz que foi persistindo dívida de R$ 104.000 não assumida, e isso ficou completamente explicado. Apenas um equívoco no contrato de assunção de dívida, quando, ao dizer que foi pago 50.000, o contrato com a empresa foi de 95.000. Na assunção de dívida, ao invés de dizer que teria pagado 50.000, ele disse que teria, ao invés de dizer que teria pagado 145.000, ele disse que teria pagado 5.000. Isso foi trazido na prestação de conta. Isso foi juntado na prestação de conta. Isso foi corrigido na prestação de conta. Não existe 104.000 não assumido pelo representante, não comprovado pelo representado. Essa situação passa a ser plenamente documentalmente explicada na prestação de conta. Por fim, tem a situação que omitiu movimentação financeira, frustrando o controle da licitude de origem da fonte. Ora, o que diz o representante foi um serviço, uma doação de serviço. Como é que se transa na conta? Como é que tramita na conta para o serviço? Quando existe uma doação de serviço, existe uma doação estimável de dinheiro. E, logicamente, isso não vai para a prestação de conta. Como é que transita? Esse ponto aqui resta completamente também esclarecido. Que não houve irregularidade, que não houve má-fé do representado. Foi uma doação, foi um coordenador de campanha, que doou o serviço de coordenação de campanha, que, logicamente, não tem como transitar na conta. Situação também já exposta na prestação de conta. Por fim, disse o representante que houve a contratação de uma empresa fantasma, a Cleverton Vieira Oliveira, e Nova Propaganda. A empresa, o representante foi arrolado como testemunha,
esteve perante esta corte, foi ouvido, disse como se deu o serviço, foi anexado mais de 20 links da produção desse serviço. E a empresa, desde 2012, desde 2016, ela consta em outras prestações de contas de candidatos que já atuou perante a Justiça Eleitoral, que esteve presente em outras campanhas. É uma empresa que conta com mais de 21 anos de criação. É uma empresa de gravação e filmagem. Não é necessário que tenha uma sede fixa para essa empresa. E o representante disse, preciso de um computador e de uma câmera fotográfica apenas. E as pessoas, para realizar esse serviço, eu contrato de forma esporádica e atuo em forma de full time. E eu estive à disposição o todo do representado. E foi anexado no processo todo o material produzido pela empresa. Logo, não existe ilegalidade, não existe omissão, não existe o caráter fantasma da empresa. Ao final, concluso a instrução oitiva tanto da empresa Inove quanto da empresa em pauta, que é a responsável pelo marketing, e a empresa Inove era responsável pela produção de vídeo, era responsável pela gravação e filmagem do representado, em todos os seus atos de campanha, estiveram ouvidos perante a corte. E depuseram os representantes legais originais. Tanto a em pauta disse, eu sugeri contratar a empresa, é uma empresa conhecida, foi anexado no processo diversas prestações de contas anteriores, 2016, 2018, 2020, 2022, essa empresa atuou em campanhas eleitorais, é uma empresa conhecida do meio político. Logo, todas as situações, todos os pontos, um a um, os 6 itens indicados na exordial, em relação ao representado, todos deles já estavam desde a prestação de conta explicado. Pode ter havido irregularidade? Não dizemos que não. Pode ter havido alguma situação que não ficou os documentos completamente da primeira prestação? Sim, mas é retificadora. Mas ainda, de forma prudente, e a defesa não se insurgiu, pediu-se a quebra do sigilo bancário da empresa, Cleverton Vieira. Foi anexado para o processo. Todos os extratos saem dessa empresa. E lá se comprovou que é uma empresa plenamente existente, com capacidade financeira. Tem serviços prestados não só para o representado, para diversos outros, inclusive do meio político. Então, a empresa é uma empresa conhecida, é uma empresa existente, ela existe de fato e de direito e é conhecida dessa Corte Eleitoral, por diversos outros serviços que ela já prestou. Desta forma, uma máxima vênia é que o representado, no espírito de que cumpriu com o seu papel, com a lisura, o seu dever de prestação de conta, curva-se perante Vossa Excelência, com a audiência no FEX, e pede que a apresentação seja julgada improcedente. Procuradora Regional Eleitoral. Cumprimento os membros dessa corte, na pessoa do desembargador presidente, doutor Diógenes Barreto, e da corregedora, doutora Ana Luz. Os servidores, o doutor Cícero, que muito bem pontuou a sua defesa, e que agora eu vou rebater e mostrar que, infelizmente, o senhor não está com a razão, e os demais presentes. Bom, o Ministério Público Eleitoral entrou com a representação, alegando, em síntese, que na prestação de contas do representado, no caso, o senhor Fábio Henrique, constariam inúmeras irregularidades que teriam favorecido sua campanha eleitoral em 2020. Tal ação foi baseada no 30A, da Lei das Eleições, 9.504/97. Pronto, análise da prestação de contas. Na exordial, dentre as irregularidades apontadas pelo MPE, destaca-se as seguintes. No item 4, Fábio Henrique Santana de Carvalho não pagou as despesas oriundas dos contratos que firmou durante a campanha, tendo sido identificadas despesas não pagas no montante de R$ 595.301,77, persistindo, excelências, uma dívida de campanha não assumida no valor de R$ 104.002. Com efeito, a prestação de contas do candidato foi desaprovada em julgado que restou assim emendado. Eleição 2022, prestação de contas, candidato suplente, cargo proporcional, comprovada irregularidade no uso de recurso do FEFEC, assunção parcial de dívida de campanha, irregularidade grave, desaprovação das contas. Portanto, a irregularidade acima deve ser levada em consideração para fins da objeção e para fins da cassação de diploma, que é isso que a gente vai pedir. Haja vista que esse egrégio TRE aceitou as causas do candidato relativa ao ponto que mencionou. Pronto. Vamos lá. Em relação à irregularidade da contratação da empresa Cleverton Vieira de Oliveira, nome fantasia 19 propaganda. Conforme constante na exordial, cabe mencionar que não foi possível localizar os instrumentos contratuais firmados entre Fábio Henrique e a empresa Cleverton, 19 propaganda, nome fantasia, no processo de prestação de contas do candidato. Circunstância esta que, por si só,
já demonstra mais uma irregularidade. Contudo, foi possível encontrar os documentos termo de assunção, reconhecimento de dívida, e termo de assunção, reconhecimento de dívida, subscrito por Fábio Henrique e a empresa Cleverton Vieira Oliveira, e André Luiz Dantas Ferreira, presidente do Diretório Regional de Sergipe do Partido União Brasil. A partir de tais documentos, né, os citados termos, anexo na certidão que consta nos autos, conclui-se que, em 15 de 8 de 2022, Fábio Henrique Santana de Oliveira celebrou contratos de produção, dois contratos de serviço de produção de campanha eleitoral com a empresa Cleverton, no valor, sendo o valor de um deles R$ 115 mil, visando o fornecimento de programas, produção de programas de redes. E o outro, no valor de R$ 35 mil, objetivando o fornecimento do programa gratuito. Aqui, na minha manifestação, a gente coloca a cópia do contrato, do termo de assunção. Diante do valor vultoso do negócio jurídico, o Ministério Público Eleitoral passou a análise de praxe da pessoa jurídica contratada. Pois bem, inicialmente, a contratação aparentava ser irregular, por sua vez, que a empresa de Clever existia um lapso temporal considerável e havia prestado serviço de candidato nas eleições em 2016 e 2020, conforme pesquisa em banco de dados disponível no Parque Eleitoral. Contudo, aprofundando a análise, revelou que a empresa de Cleverton, 19 Propaganda, desde pelo menos 2005 a 2019, nunca teve funcionário registrado, conforme dados da relação anual, conforme o RAIS. Não obstante, possuir-se quinais secundários, serviço de transporte de passageiros, locação de automóveis com motorista, serviço de alimentação para eventos e sessões de buffet. Bom, com esses quinais, não ter funcionário registrado, eu diria que é quase impossível desenvolver essas atividades. Ainda, sobre os quinais, notou-se que a empresa de Cleverton se registrou perante a Receita como prestadora de serviços diversos, atividades de produção cinematográfica, de vídeos e de empresa, e de televisão, não especificadas anteriormente, certo? Mudou para o Código 49.23-002, serviço de transporte de passageiros, locações de automóvel com motorista e serviço de alimentação para recepções e buffets. Circunstância essa que chamou a atenção do Ministério Público, pois é a prática comum a utilização de pessoas com KNAI, guarda-chuva, para o desvio de recursos públicos, conforme a imagem abaixo. Aqui a gente, no parecer, mostrou o Certificado Nacional de Pessoa Jurídica. Prosseguindo na investigação, não foi possível localizar a empresa de Cleverton, através do Google Street, que não estava disponível no endereço por ela indicado aos órgãos governamentais, quais seja, Rua 49, número 39, Eduardo Gomes, bairro Rosa Elza, São Cristóvão. Destaca-se que o mesmo endereço foi indicado pela pessoa jurídica nos termos da assunção, reconhecimento de dívida, firmado, conforme eu falei, no mês de agosto de 2022. O que aconteceu? Fizemos uma investigação e designamos técnicos de segurança institucional da Procuradoria da República, que tem fé pública, e eles se dirigiram no 19 de novembro e 1º de dezembro de 2022, no endereço afirmado pela empresa, tanto no contrato de assunção, no termo de assunção de dívida, quanto perante os órgãos governamentais, por exemplo, a Receita Federal. E lá, conforme relatório de circunstâncias consta nos autos, os técnicos dizem, após a verificação do local indicado múltiplas vezes pela pessoa jurídica, os agentes de segurança institucional do MPF concluíram que o endereço recai sobre imóvel residencial, segundo os relatos de vizinhos. Ninguém conhece ou tem notícias da 19 Propaganda, ou de seu responsável, Cleverton Vieira Oliveira. Então, diante do que a gente vem mencionando aqui, essa empresa não existe. Pode ser de direito, mas de fato não existe. Não é incrível, portanto, que o serviço contratado pelo senhor Fábio Henrique, a valores vultosos, tenha sido efetivamente prestado por uma empresa que a natureza do objeto contratado, produção de rádio, televisão ou vídeo, pressupõe a necessidade de local físico para armazenamento e utilização dos aparelhos eletrônicos imprescindíveis à prestação do serviço. Local este que foi comprovado na diligência ministerial que não existe. Cabe destacar, inclusive, que não pode argumentar que as atividades de Cleverton se dão no endereço residencial da pessoa física, uma vez que os locais são distintos. Empresa, pessoa física. Né? Como é possível visualizar nas imagens abaixo, são os termos, o endereço declinado por Cleverton é o que eu já tinha falado no Eduardo Gomes.
Também não foi encontrado qualquer sinal de existência da empresa Cleverton, da empresa Cleverton, na propaganda, no Mutual, que também seria comum, né? A gente teve essa tranquilidade e honestidade de fazer essa diligência. No mundo virtual, pois este MPE não identificou site nem perfis em redes sociais que sejam pertencentes à pessoa jurídica. Não obstante, a inexistência da pessoa da empresa Cleverton revela a sua incapacidade técnica e operacional de prestação de serviços contratados. Fábio Henrique declarou em sua declaração de contas disponível no Divulga Card ter pago 150 mil, tendo a referida pessoa jurídica, propaganda, Cleverton Vieira Oliveira, responsável, 150 mil reais, sendo a quinta empresa que mais recebeu recursos públicos. Os extratos bancários da conta do Cefec, de Fábio, anexados com documentos diversos no processo, revelam que o candidato fez uma transferência ilegal à empresa de Cleverton, no montante de 50 mil, abaixo detalhado, aqui detalhado. Os 100 mil restantes, que eu havia falado, 150 mil, em tese, seriam divididos por Fábio Henrique, seriam divididos por Fábio Henrique e Cleverton. Foram objeto de assunção de dívida pelo Diretório de Sergipe, conforme o termo, ou seja, posteriormente houve uma assunção de dívida. Contudo, o prejuízo erário ainda persiste, uma vez que, apesar do valor restante não ser pago dos recursos do FEFEC, ele será custeado com recursos públicos do Fundo Partidário da União, conforme previsão expressa nos próprios termos. Excelências, como o Cícero mesmo falou, foram ouvidas assim, testemunhas. Se eu for ler aqui, o tempo vai me ser cruel, eu não vou conseguir terminar. Mas o Cleverton Vieira Oliveira disse que tem uma pequena produtora de vídeo, a 19 Propaganda, em seu depoimento, e que presta serviço para uma agência em pauta, comunicação e marketing. Empresa este que indicou a Fábio Henrique que contratasse a produtora da testemunha para fazer o seu acompanhamento político, com encaminhamento de imagens de ruas, caminhadas, passeatas, visitas e reuniões. Ou seja, a em pauta, comunicação de marketing foi quem fez, segundo quem deveria fazer, segundo o Cleverton, a produção supostamente contratada da empresa 19 Propaganda. Cícero Mendes disse que é proprietário da agência e que fez a campanha de Fábio Henrique, ou seja, com o mesmo objeto. Ora, a alegação de que a empresa funcionava em São Cristóvão apenas para diminuir, houve ação por parte do Cleverton, apenas para diminuir o IPTU, não se justifica, ainda mais quando o Ricardo estava vinculado ao imóvel da irmã de Cleverton Vieira, ou seja, o imóvel era da irmã. Não se pode passar despercebido também que não foi feita qualquer prova de que realmente a empresa 19 Propaganda prestou serviços para os quais foi contratada. Não tem nos autos demonstração nenhuma de que a empresa cumpriu o objeto do contrato. O fato é que a defesa não conseguiu demonstrar que a empresa em questão foi séria para realizar suas atividades, não sendo crível que poderia fazê-lo em qualquer local, conforme pretende fazer crer a defesa, nem muito menos que prestou o serviço para a campanha de Fábio Henrique. Portanto, é certo que as irregularidades ocorreram, tendo Fábio Henrique de Carvalho malversados recursos públicos, a ele confiados como candidato, causando dano horário de pelo menos 150 mil reais e favorecendo indevidamente a sua campanha. Da sanção aplicada em relação ao caso, conforme eu disse, foi baseada no 30A. E deixo de ler o 30A, só me permito ler o parágrafo 2º, que são as sanções. Comprovada a capacitação ou gastos ilícitos de recursos para fins eleitorais, será negado o diploma do candidato ou cassado, se já houver sido otorgado. Na situação específica, a gravidade configurado, sendo medida necessária a cassação do mandato do representado, na medida em que Fábio Henrique Santana de Carvalho não pagou as despesas dos contratos que firmou durante a campanha, tendo sido identificadas não pagas no montante de R$ 595.013,77, persistindo dívida de campanha não assumida no valor de R$ 104.002, e contratou a empresa de Cleverton Vieira, nome fantasia, 19 Propaganda, por R$ 150 mil, ela que não foi encontrada no local físico por indicada, nem no mundo virtual, não sendo crível, portanto, que o serviço contratado pelo candidato tenha sido efetivamente prestado, uma vez que a natureza do objeto contratado, publicidade, pressupõe a necessidade de local físico para a sua confecção. Dessa forma, excelências, o Ministério Público Eleitoral requer a procedência dos pedidos e que eles encontrem os provados os fatos apontados na exordial. Com a palavra a doutora Dalquíria, relatora do feito. Boa tarde, desde já cumprimentando a todos e avisando a doutor Cícero e a doutora Aguila pelas explanações aqui a respeito do processo. Eu
Vou pedir, venha, presidente, para fazer uma leitura dinâmica do voto, vez que este é um caso similar, muito similar a outros que já foram julgados aqui, inclusive um deles agora no final do mês passado. Trata-se de representação eleitoral proposta pela Procuradoria Regional Eleitoral, em salvo de Fábio Henrique Santana Carvalho, por arrecadação e gasto ilícito de recursos em campanha eleitoral, conforme disse a doutora Aldira, baseado no artigo 30A e parágrafo 2º da Lei 9.504/97. Foram trazidas pelo representado 5 preliminares e eu vou também, de forma resumida, trazer aqui para análise dos colegas cada uma delas. A primeira preliminar diz respeito à distribuição por prevenção em razão da ocorrência de conexão. Ele defende a ocorrência de conexão do presente feito com o processo de prestação de conta da campanha de 2022, como foi inclusive aventado pelo nobre advogado aqui, e eu estou negando, justificando que a autonomia e diversidade das ações está prevista na Resolução 23.375 de 2024 do TSE. Então, por conta disso, eu estou rejeitando a plenária. Como vota, doutor? Acompanho, presidente. Doutor, Acompanho o relator, excelência. Com o relator. Eu também acompanho. doutor Acompanho. César, eu também acompanho. Por unanimidade, foi rejeitada a preliminar de prevenção do feito. A seguinte preliminar diz respeito à litispendência. Segundo o representado, existiria aqui uma litispendência com a prestação de contas já mencionada. Eu também estou rejeitando esta preliminar, vez que, para que seja configurada a litispendência, é preciso que se identifique mesmo as partes, mesmo a causa de pedir, e mesmo pedido que não se verifique nas duas ações, até porque as partes aqui são diversas, não dá prestação de contas era apenas o Fábio Henrique, aqui a Procuradoria e o Fábio Henrique, além de que os pedidos são diversos. Por conta disso, eu também estou rejeitando essa liminar da litispendência. A divergência contra a preliminar. Acompanho. Acompanho. Também, excelência. Eu também acompanho. Também acompanho. Por unanimidade, foi rejeitada a preliminar de litispendência. Passando agora à preliminar de decadência em razão da ausência de impugnação, também estou rejeitando esta preliminar em razão de o representante, segundo ele, o representado, diz que é decadência por não ter o representante feito impugnação na prestação de contas. Eu estou rejeitando esta alegação e rejeitando, portanto, a preliminar alegada de decadência. É como voto. A divergência? Não. Não. De minha parte, não, excelência. Também não. Então, por unanimidade, foi rejeitada a preliminar de decadência. A próxima preliminar é de inépcia inicial. Segundo o representado, na verdade, estão ausentes os mínimos indícios probatórios. Eu estou dizendo que a inicial preenche todos os requisitos para pelo seu recebimento e análise, e, por conta disso, presentes estando os elementos essenciais, não há que se falar em inépcia, rejeitando mais esta preliminar. A divergência contra a preliminar? Não, presidente. Acompanho, excelência. Também acompanho. Também, César também acompanha. Por unanimidade, foi rejeitada a preliminar de inépcia da petição inicial. A última preliminar alegada é de cerceamento de defesa. Segundo o representado não teria tido acesso aos links informados pelo representante como contendo o procedimento preparatório eleitoral, que instruiu a petição inicial. Eu estou dizendo, nesse caso, que todos esses links foram acessíveis ao representante, que não houve nenhum cerceamento de defesa, e, por conta disso, eu também estou rejeitando essa preliminar. A divergência? Minha parte, não, excelência. Sem divergência. Também não. Então, o mandado foi rejeitada a preliminar de cerceamento de defesa. Mérito? Com relação ao mérito, eu também vou fazer de forma resumida, pelas razões que eu já expus aqui, conforme relatado, trata-se de representação eleitoral, ajuizada pela Procuradoria Regional Pública, com fulcro no 30A da Lei 9.504, em desfavor de Fábio Henrique Santana de Carvalho, por arrecadação e gasto ilícito de recursos em campanha eleitoral. A representante aduziu que o representado não pagou as despesas oriundas dos contratos que firmou durante a campanha, tendo sido identificadas despesas não pagas no montante de R$ 595.301,77, persistindo dívida da campanha não assumida no valor de R$ 104.002. Sustento ainda a existência de irregularidade na contratação da empresa Cleberton Vieira e Novo Propaganda, contratada para a produção de programas de rádio, televisão ou vídeo, bem como publicidade e propaganda. Por seu turno, representado afirmou que foram acostados no processo prestação de contas de campanha todos os documentos comprobatórios da assunção de dívidas e que o valor remanescente de R$ 104.002 se deu em razão de erro formal em um dos termos de assunção de dívida e que tal equívoco foi corrigido nos embargos de declaração. Alegou que a empresa cumpriu o objeto do contrato, que seria a produção de peças publicitárias, e que a relação jurídica entre a empresa contratada e sua equipe foi tratada como natureza interna cómplice, nada dizendo respeito à intervenção do representado. Defendeu a legalidade da defesa contratada.
da despesa contratada com a empresa Cleverton Vieira Oliveira, por conta estar em conformidade com os valores praticados no mercado, além da qualidade do serviço, seu tamanho e pertinente ao custo e despesas que envolveu o investimento em equipamentos e pessoas especializadas, a exemplo de câmeras, fotógrafos, iluminadores, operadores de som, maquiadores e editores, vê-se a justificativa, ademais, a imperiosa necessidade de rapidez com que o material deveria ficar pronto, considerando que o período da campanha é de apenas 45 dias. Todos esses fatores, segundo ele, foram decisivos para que o preço, às vezes, se torne mais elevado, o que não foi, inclusive, o caso dos autos. Eu aqui cito o artigo 30A e continuo dizendo que conclui-se que a disposição no escopo de reprimir práticas ilícitas relativa ao uso de recursos financeiros em campanhas eleitorais que tem o potencial de acarretar o comprometimento da lisura do pleito e o desequilíbrio entre as candidatas e candidatos na disputa. Salienta-se que a verificação do ilícito mencionado se dá com a análise da relevância jurídica dos atos impugnados, não só no aspecto formal da subsunção normativa, mas especialmente no aspecto material, quando se constata que o bem jurídico tutelado pela norma foi efetivamente violado. A relevância jurídica dos fatos impugnados ou a gravidade deles é balizadora da incidência da severa penalidade de cassação do diploma do candidato, razão pela qual o ilícito descrito no artigo 30A não se confunde com irregularidades apuradas em processo próprio de prestação de contas, as quais, se detectadas, ensejam a classificar as consequências apropriadas. Aí eu passo, então, à análise individualizada das indagações formuladas pela representante do Ministério Público. A primeira delas seriam as despesas não pagas no montante de R$ 595.301,77 e dívidas de campanha não assumida no valor de R$ 104.002. Segundo, consta, a representante alega que não foram pagas essas despesas de R$ 595.000, uma fração, e que persiste a dívida de campanha não assumida no valor de R$ 104.002. Segundo a contestação, o representado argumenta que foram apresentados todos os documentos exigidos para a assunção das dívidas pelo diretório estadual do partido, tais como os termos de assunção e reconhecimento das dívidas firmadas pelo diretório estadual com os credores, contendo cronograma, fonte de pagamento, origem da dívida e anuência dos credores. Em relação à dívida de R$ 104.002, asseverou que esta diferença ocorreu por mero erro formal, devidamente corrigido em embargos de declaração com embargos infringentes, com efeitos infringentes. Pois bem, como afirmado pela representada, verifica-se no demonstrativo contábil aqui citado, nesta decisão, a ação de despesas contraídas e não pagas no valor de R$ 595.301,77. Não obstante, os documentos aqui também elencados demonstram que o partido assumiu dessa dívida um montante de R$ 491.299,77, restando como dívida de campanha não assumida o valor de R$ 104.002. Destaco que o valor remanescente do débito não quitado, ao contrário do sustentado pelo representado, não teve esse valor corrigido nos embargos de declaração, conforme se vê do acordo no TRE de ID 1163/9517. Voltando à análise do tópico, se diz que os partidos políticos e candidatos podem arrecadar recursos e contrair obrigações até o dia da eleição. Excepcionalmente, após esse prazo, é permitida a arrecadação de recursos exclusivamente para a quitação de despesas já contraídas e não pagas até o dia da eleição, as quais deverão estar integralmente quitadas até o prazo de entrega da prestação de contas à Justiça Eleitoral. Na hipótese impugnada nos presentes autos, não se vislumbra irregularidade, pois o candidato, ora representado, anexou na prestação de contas os documentos exigidos pela norma de regência, quais sejam acordo expressamente formalizado, no qual deverão constar a origem e o valor da obrigação assumida, os dados e anuência do credor, cronograma de pagamento da ação que não ultrapasse o prazo fixado para a prestação de contas da eleição subsequente para o mesmo cargo e indicação da fonte dos recursos que serão utilizados para a quitação do débito assumido. Tal fato, inclusive, seja o reconhecimento desta Corte de que as despesas contraídas não pagas, no valor de R$ 595.301,77, houve a assunção de R$ 491.299,77 pelo partido, remanescendo como dívida de campanha não assumida R$ 104.002. A documentação foi anexada às páginas 14 a 25. Quanto a este valor remanescente citado, a despeito de configurar vício para o fim de desaprovar a prestação de campanha, não ostenta gravidade suficiente para justificar a aplicação da pena do artigo 30A da Lei 9.504/97, tendo em vista alcançar o percentual de 9% do total das despesas do candidato representado. Assim sendo, revela-se desarrazoada a incidência da cassação do diploma por esse motivo, uma vez que já foi aplicado ao representado a sanção de desaprovação de suas contas, que é uma reprimenda justa e proporcional à irregularidade em análise. Continuando aqui no segundo item, a representante também falou sobre a inaptidão e incapacidade operacional de empresa contratada pelo representado. A representada sustentou a existência de irregularidades na contratação formada durante a campanha eleitoral com a empresa Inova Propaganda, do Cleverton Vieira Oliveira, e acrescentou que diligências por ele realizadas evidenciaram aparente inaptidão e incapacidade operacional da empresa para prestar o serviço contratado. Aduziu que a sede da empresa não foi encontrada no local físico
como foi indicado no contrato firmado com o candidato representado, nem no mundo virtual, não sendo crível, portanto, que o serviço contratado pelo representado tenha sido efetivamente prestado, uma vez que a natureza do objeto, produção de programas de rádio, televisão ou vídeo, pressupõe a necessidade de local físico para o armazenamento e utilização de aparelhos eletrônicos imprescindíveis à ação do serviço, local este que foi comprovado por diligência externa ministerial não ser utilizado pela empresa. Já o representado alegou que a empresa cumpriu o objeto do contrato, produção e peças publicitárias, e que a relação jurídica entre a empresa contratada e a sua equipe foi tratada como de natureza interna corporis, nada dizendo respeito à intervenção do representado. Seu acervo probatório é constituído por relação dos candidatos para os quais a citada empresa prestou serviços de produção de vídeos para programas de televisão nas eleições de 2016, 2018, 2020 e 2022, fotografias de trabalho da equipe e nova propaganda para o representante durante a campanha eleitoral, pagamentos realizados por Cleverton Vieira Oliveira, prints de redes sociais, Instagram e respectivos links. Em relação aos extratos bancários anexados de tirada da campanha do representado, bem como de documentos havidos com o afastamento do sigilo bancário da empresa Cleverton Vieira Oliveira, respectivamente, só há evidência de que a última conta recebeu do representado apenas créditos relativos ao pagamento dos serviços contratados de R$ 50.000, sem qualquer indicativo de que ele tenha participado de eventuais irregularidades vinculadas às transações sem destinatário conhecido. Portanto, as movimentações de ambas as contas bancárias não têm o condão de comprovar nenhuma irregularidade nesse favor do representado. Eu, a seguir, trago alguns trechos de depoimentos das testemunhas que foram, inclusive, ouvidas por mim na presença do nobre advogado e também da nossa procuradora. As testemunhas afirmaram que houve a prestação dos serviços de vídeos para a campanha eleitoral do representado Fábio Henrique Santana de Carvalho, que elas mesmas trabalharam para a campanha e que os serviços contratados foram prestados sem problemas na execução. A testemunha Cícero, proprietário da agência de publicidade responsável pela campanha do representado, asserou que a empresa Inova fazia toda a parte de vídeo, cinegrafista, auxiliar, edição, iluminação da campanha do candidato, acompanhando sua agenda de campanha durante 45 dias full-time, que todo o serviço era executado na rua, caminhadas, passeatas, e quando precisava gravar em estúdio, utilizavam o estúdio locado pela agência de publicidade em pauta, comunicação e marketing. Portanto, o exame do acervo testemunhal também não possibilita a formação de convicção no sentido do reconhecimento do cometimento de irregularidades pelo representado. Tais depoimentos corroboram as provas trazidas aos autos pelo representado para afastar a ocorrência de irregularidades na contratação da empresa de Cleverton, também conhecida como Nova Propaganda, tais quais fotografias de trabalho da equipe da empresa e Nova Propaganda para o representado durante sua campanha eleitoral, juntada aí às páginas 32, prints de redes sociais e respectivos links, elencadas como trabalhos de publicidade para o representado, objeto do contrato ora questionado, não havendo elementos autos aptos a infirmar tal informação. A seguir, eu trago jurisprudência eleitoral, que corrobora também esse entendimento, e vou poupá-los, obviamente. Dessa forma, não havendo comprovação robusta do cometimento do ilícito apontado pela representante, não há como se reconhecer com a necessária segurança que o aumento dos serviços prestados pela empresa Cleverton Vieira Oliveira e Nova Propaganda tenha caracterizado utilização indevida de recursos públicos. Expostas as razões, pois não vislumbrar a presença de prova robusta da prática das condutas imputadas ao representado, voto pela improcedência dos pedidos formulados na presente representação. É como voto. Com votos, Bardrano. Eu acompanho a relatora, presidente. Doutor Edmilson. Acompanho também a doutora relatora, excelência. Doutor Breno. Eu queria parabenizar o advogado pela apresentação oral, também parabenizar a doutora Aldila. E, por fim, parabenizar a relatora pelo seu voto e acompanhar na integralidade. Doutor Hélio. Eu também acompanho a eminente relatora. Doutor César. Acompanho a relatora. Eu também acompanho a relatora e proclamo o resultado. Por unanimidade, foram rejeitadas todas as preliminares e, no mérito, foi julgado improcedente os pedidos formulados na presente representação. Obrigado, doutor Cícero. Boa tarde. Subiu mesmo aqui com... Está dando bem. Soma julgamento
recurso eleitoral 060.006, dígito 89 de 2024. Relatoria do doutor Edmilson. Recorrente, Partido Social Democrático, PSD. Recorrido, Marcelo Castro Rezende. Esse processo é para continuação de julgamento. Após o voto do Edmilson, que foi acompanhado do doutor Bergson, doutora Alquíria, doutora Ana Lúcia, pediu vista, doutor Hélio, que está com vista para o voto. Está com a palavra para o voto. A todos e a todas, eminentes servidores e procuradora regional, nobres advogados e pessoas que nos assistem presencialmente pela internet. Eu pedi vista desse processo porque fiquei em dúvida sobre o limite das declarações emitidas e publicadas pelo representado, mas na análise acurada do processo, não constatei violadas as diretrizes fixadas pelo Tribunal Superior Eleitoral para ter como demonstrada a realização de propaganda eleitoral extemporânea e irregular. A saber, referência direta ao pleito vindouro ou cargo em disputa, pedido explícito de voto, de não voto ou uso de palavras mágicas para esse fim, realização por forma vedada para propaganda eleitoral no período permitido, violação à paridade de armas entre possíveis concorrentes e mácula à honra ou imagem de pré-candidato e divulgação de fato sabidamente inverídico. Ao revés, identifico crítica política feita pelo recorrido, que se encontra dentro do âmbito de proteção da livre manifestação do pensamento, salutar a seara político-eleitoral. Diante das circunstâncias do caso concreto, examinando o conto impugnado, não restou mesmo configurado fato sabidamente verídico, tampouco ofensa até pessoal, situando-se nos limites da crítica política aceitável e admissível. Nesse sentido, a crítica, ainda que exacerbada, áspera ou em tom jocoso, faz parte do discurso empregado no processo eleitoral e, sem sombra de dúvida, integra o universo do enfrentamento plural de ideias, como a dialética do regime democrático, tal como ressaltou o eminente relator em seu voto. Eu trago um julgado do TSE, do STF, do TSE, e acompanho integralmente o voto do eminente relator para negar provimento ao recurso. O voto do César. Também acompanho o relator, presidente. Eu também acompanho o relator para o resultado. Por unanimidade, o recurso foi conhecido e improvido, tudo nos termos do voto do relator. Chamo a julgamento o item 2 da pauta, cumprimento de sentença 00103, dígito 46 de 2016, da relatoria do Dr. Edmilson, execuente da Advocacia Geral da União em Sergipe, executado o Movimento Democrático Brasileiro, MDB, com a palavra do Dr. Edmilson para o voto. Muito obrigado, doutor presidente. Eu estou votando da seguinte forma, saudando a todos os membros dessa corte, inclusive a doutora vice-presidente e corregedora doutora Ana Lúcia e os demais integrantes desse egrégio colegiado. Só um minutinho que eu me adapto aqui ao novo painel, excelente. Pois não. Consegui. Doutora Procuradora Regional Eleitoral, senhora secretária, servidores desta casa e ilustres advogados. Cuida-se de cumprimento de sentença promovido pela União em face do Diretório Regional do MDB de Sergipe, pleiteando a cobrança de uma dívida no valor de R$ 28.163,18. De antemão, insta destacar que o valor glosado em execução diz respeito à utilização de verba do fundo partidário sem a devida comprovação ou utilização para os fins não previstos em lei, conforme acordo registrado nas folhas 2, 12 do ID, aqui indica a palavra do juiz, então o juiz Joab Gomes Ferreira, na sessão plenária de 20 de fevereiro de 2019. Postas essas premissas, verifique que o partido executado alega que houve mudança recente em seu corpo dirigente e que a nova direção partidária reconhece o débito em questão, contudo, suplica pelo deferimento do parcelamento, posto que o bloqueio de todo o valor disponível em sua conta destinada às verbas do fundo partidário engessa completamente sua programação financeira. De outro eixo, a União argumenta que a
execução se presta no interesse do exequente, artigo 797 do CPC, logo eventual acordo de parcelamento no âmbito do cumprimento de sentença não é um direito subjetivo do devedor, sujeitando-se, na verdade, à análise de conveniência e oportunidade do credor. Pois bem, acerca da questão, a resolução TSE número 23709 de 2022, que trata do cumprimento de sentença no âmbito desta justiça especializada, estabelece que a devolução de verbas ao erário, conforme a presente glosa, enquadra-se na sanção obrigacional eleitoral prevista no artigo 2º, inciso 3 do referido texto normativo, que aqui eu transcrevo, e é do conhecimento de Vossas Excelências. Não bastasse isso, impede salientar que é direito de toda a física e jurídica o parcelamento do valor a ser devolvido ao erário, em conformidade ao disposto no artigo 17 da resolução TSE 23709 de 2022, cujo teor aqui também transcrevo e vou ler, porque Vossas Excelências todos conhecem a lei. Ademais, a resolução TSE 23709-22 estabelece o artigo 18, redação dada pela resolução 23717 de 2023, a garantia do parcelamento de multas eleitorais e de outras multas e débitos de natureza não eleitoral imputados pela Justiça Eleitoral em até 60 meses, observada quanto aos limites a regra contida no artigo 13, parágrafo 1º de 10.522 de 2002, salvo se o valor da parcela ultrapassar o limite de 2% do repasse mensal do fundo partidário, hipótese em que poderá estender-se por prazo superior, de modo que a situação ultrapasse o referido limite, conforme a redação dada pela resolução número 23717/2023. Por fim, convém ressaltar ainda que a restituição de verba do fundo partidário não está entre os débitos impedidos de parcelamento, haja vista que a vedação incide exclusivamente naqueles constantes do artigo 23 da resolução TSE número 23709 de 2022. Eu transcrevo aqui quais são as dívidas que não podem ser objeto de parcelamento. Conforme o artigo 23 da resolução TSE 23709 de 2022, essa dívida do aludido partido não está vedada em seu parcelamento. Verifica-se, portanto, que o pedido de parcelamento apresentado pela agremiação encontra respaldo legal a viabilizar o seu deferimento em atenção ao disposto na resolução TSE 23709 de 2022. Assim, a respeito do respeitável posicionamento desta lei eleitoral, contrário a esse tipo de parcelamento, entendo ser um direito subjetivo do executado em parcelar sua dívida, normalmente por quanto, em face da agremiação hora executada, curso inúmeros cumprimentos de sentença e, em caso de indeferimento, se comprometer a atividade partidária. Por todo exposto, defiro o pedido de parcelamento da dívida em questão, desde que se proceda à atualização monetária e à aplicação do juros de mora, conforme previsto nos artigos 19 e 39 da resolução TSE número 23709 de 2022, determinando o imediato desbloqueio do valor depositado em conta bancária, conforme recibo do Cisbajude, avistado no ID 117.40.252. Com todo o respeito que merece a esta Igreja Corte, Excelência, eu estou dissentindo desse entendimento e votando, entendendo que esse é um direito subjetivo do devedor, que não pode ser obstado pela União Federal, sobretudo porque se trata de uma verba partidária estritamente necessária ao funcionamento da agremiação. É como vota, Excelência. Presidente, cumprimento inicialmente Vossa Excelência. Cumprimento também os colegas Edmilson Pimenta, Breno Bergson, Hélio Mesquita, Dalquíria Ferreira e Cristiano Cabral. Cumprimento a Procuradora Regional Eleitoral, doutora Aldirla. Cumprimento a secretária judiciária Ana Maria e, na sua pessoa, todos os colegas que compõem, colegas servidores que compõem o nosso tribunal e aqueles que nos auxiliam de forma terceirizada. Cumprimento também todos que nos assistem na rede mundial de computadores. Eu estou trazendo um voto divergente, presidente. Eu não consegui abrir aqui, mas graças a Deus eu trouxe impresso. Que Rubens não reclame do uso da impressão, mas graças a Deus foi necessário. Então, eu digo que o voto do eminente relator está deferindo o pedido de parcelamento da dívida em questão, procedendo à atualização monetária e à aplicação dos juros de mora, conforme previsto nos artigos 19 e 39 da resolução, e determinando o imediato desbloqueio do valor indisponibilizado em conta bancária, conforme detalhamento da ordem de bloqueio emitido pelo Cisbajude avistado no ID 117.4252. Verifica-se que o executado requereu desbloqueio do valor e parcelamento do débito em 60 meses. A situação já vista por nós aqui em situação análoga. Por seu turno, a exequente afirmou que o executado poderia ter pedido parcelamento antes da inauguração da fase de cumprimento de sentença e que o seu interesse só surgiu após o bloqueio do valor. Diz que o executado intimado acerca do bloqueio limitou-se a requerer o parcelamento sem apresentar qualquer alegação e prova sobre a natureza impenhorável da verba. E diz que a questão relativa à impenhorabilidade dos recursos estaria preclusa, autorizando a imediata apropriação da aludida quantia pela credora. Puinou pelo indeferimento do pedido de parcelamento e por versão do montante em renda para a União.
Eu digo que, a propósito do que dispõe os artigos 17, 18 e 19 da resolução do TSE, os atos praticados no âmbito da fase de conhecimento, visto que eles estão contidos no título 3 do parcelamento, livro 1 da referida resolução, e é o cumprimento de sentença e a execução e cumprimento de sentença integram os títulos 1 e 2 da parte especial do livro 2 da resolução, que tem início em seu artigo 25. O mencionado artigo 17 estabelece o direito de parcelamento de multas eleitorais e não de parcelamento de restituição ao erário em razão de utilização indevida de recursos provenientes do fundo partidário. De igual forma, o inciso 3º do parágrafo 8º do artigo 11 da Lei 9.504, de 97, estabelece que o parcelamento das multas eleitorais é direito dos cidadãos e das pessoas jurídicas. Eu falo que, independentemente disso, a questão central posta é a definição sobre eventual existência de direito subjetivo do executado ao parcelamento do débito na fase de cumprimento de sentença sem a anuência do exequente, no caso, o credor, mesmo depois de bloquear a integralidade do valor do débito em sua conta bancária através do sistema Sisbajude. É assente na jurisprudência do STJ, o princípio da menor onerosidade ao devedor não é absoluto, e que a fase da execução ou do cumprimento de sentença deve ser orientada pelos princípios da maior celeridade, utilidade ao credor e efetividade da prestação jurisdicional. A respeito do tema, eu trago aqui algumas decisões. E continuo dizendo que, como se observa a análise do resto, resumindo, a análise dos precedentes eleitorais, evidenciam que, encontrando-se o feito na fase de cumprimento de sentença para o deferimento do pedido de parcelamento da dívida, revela-se indispensável a concordância do exequente. Em se tratando de restituição de recursos públicos malversados, não se aplica o disposto no artigo 11, parágrafo 8º, inciso 3 da Lei 9.504, de 97, que trata de multas eleitorais. Conforme já explicitado, o feito em análise versa exatamente sobre malversação de recursos provenientes do fundo partidário e o pedido de parcelamento foi formulado na fase de cumprimento de sentença após o bloqueio do valor na conta bancária do executado. Portanto, forçosa é a conclusão que o deferimento do pedido do executado depende da anuência do exequente. E nada altera essa conclusão, o fato de resolução do TSE 23.709 de 2022 especifica no inciso 3º do seu artigo 2º que a decisão que impõe sanção obrigacional eleitoral, inclusive de devolução de valores, sujeita-se às regras de cumprimento de sentença estabelecidas. Além disso, é consabido que estabelece o artigo 10 da mencionada Lei 10.522 de 2002, que diz que os débitos de qualquer natureza para com a Fazenda Nacional poderão ser parcelados em até 60 parcelas mensais a exclusivo critério da autoridade fazendária, forma e condições previstas na lei. Ou seja, mais uma vez resta evidenciada a necessidade de concordância do exequente com o parcelamento. Portanto, como bem assentou o ministro Edson Fachin na decisão adotada nos autos do cumprimento de sentença 13.16.25 do Distrito Federal, uma vez inaugurada a fase de cumprimento de sentença, o atendimento do pedido de parcelamento depende da anuência do exequente. E, na espécie, a exequente manifestou-se contrariamente ao deferimento do pedido. Por fim, pedi registrar que não se está a negar a possibilidade de parcelamento na espécie, mas apenas afirmando a necessidade de anuência da credora. Posto isso, presidente, apesar do brilhantismo de sempre do voto do doutor Edmilson, e com a devida vênia ao seu entendimento, eu voto no sentido de indeferir o pedido de parcelamento formulado pelo executado. É com voto. Com voto, doutor Hélio. Eu vou pedir vênia ao doutor Edmilson e vou acompanhar a divergência. Doutor Hélio. Eu também acompanho a divergência, com toda a vênia do eminente relator. Eu já tinha proferido voto no sentido da divergência, então vou pedir também perdão aí ao nosso relator e vou seguir a divergência. Presidente, eu peço vênia ao eminente relator, parabenizando pelo voto, mas acompanho a divergência. Eu também peço vênia ao doutor Edmilson, mas eu vou acompanhar a divergência. E proclamo o resultado. Por maioria de votos, foi indeferido o pedido de parcelamento da dívida em questão formulado pelo MDB, nos termos do voto divergente da desembargadora Ana Lúcia, ficando vencido o doutor Edmilson, relator originário, que deferia o pedido nos termos do seu voto, lançado e proferido nesta sessão. Lavrará o acordo a desembargadora Ana Lúcia. Enfim, não dava para julgar.
Esse é o seu. Chama a julgamento o item 3 da pauta. Recurso eleitoral número 060.047, dígito 80, de 2021, da relatoria do Dr. Breno. Interessado, Adenilton Bezerra de Medeiros, Partido Trabalhista Brasileiro, PTB, e José Humberto Araújo Santos. E ainda, Geraldo Lima Brito e Edmilson dos Santos. Com a palavra do Dr. Breno para o voto. Boa tarde, senhor presidente. Aqui saúdo os demais membros desta corte. Saúdo também a representante do Ministério Público Eleitoral, doutora Aldila, Ana Maria, que são demais servidores dessa casa. Senhor presidente, eu vou fazer a leitura da emenda, que não tem a menor complexidade, só fazendo uma explicaçãozinha, porque tem um distingue do posicionamento que eu vinha e mantenho em relação à contabilização das despesas de escritório de advocacia, de contabilidade, tendo em vista que não são exigidos pela resolução. Mas, nesse caso, como houve a emissão da nota fiscal, então, efetivamente, o serviço de contabilidade foi manifestamente prestado, e eu vou aqui ler agora a emenda. Recurso eleitoral, eleições de 2020, prestação de contas, partido político, preliminar, cerceamento de defesa, não ocorrência de preclusão temporal. Despesa de campanha, nota fiscal emitida com o CNPJ de campanha do partido. Identificação mediante sistema de circularização, omissão quanto ao registro da despesa. A origem não identificada, recolhimento ao Tesouro Nacional, princípios da razoabilidade, proporcionalidade, não incidência, conhecimento e desprovimento de recursos. Não há cerceamento de fundo da regulamentação. Quando a despedida regularmente intimada para se manifestar a respeito da irregularidade constatada na análise das contas, a agremiação não sendo falha ou apresenta justificativas plausíveis no prazo previsto. Os gastos eleitorais previstos no artigo 35 da Resolução 2367 de 2009 estão sujeitos ao devido registro e prestação de contas sob pena de desaprovação das contas. Na hipótese de houver ausência de registro de despesa com serviço de contabilidade no valor de R$9.000, cuja nota fiscal fora detectada por meio de circularização em sistema desta justiça especializada. Diante da emissão da nota fiscal, tendo como tomador de serviços contábeis o próprio partido, prestador de contas, é inegável o seu dever de registro formal de despesa, independentemente de sua natureza, sob pena de comprometer a rigidez do balanço e análise das contas por esta justiça especializada, o que ocorreu na hipótese dos autos. Inviabilidade da incidência dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade para a aprovação das contas com ressalvas, tendo em vista o não preenchimento dos critérios fixados pelo TSE. O desconhecimento da origem do recurso utilizado para pagamento de gasto emitido faz incidir na espécie também a determinação de recolhimento do Tesouro Nacional, do respectivo recurso, de origem não identificado nos termos do artigo 32 da Resolução 2367, diante da observância das regras estabelecidas na Lei 9.504 e da Resolução 2367, mostrou corretos a aprovação das contas pelo juízo sentenciante, bem como a determinação do recolhimento de R$9.000 ao Tesouro Nacional. Eu conheço do recurso e não dou provimento a ele, senhor presidente. Agora, Bernardo. Com o relator, excelência. Eu também com o relator. César, eu também acompanho o relator e proclamo o resultado. Por unanimidade, o recurso foi conhecido e improvido, tudo nos termos do voto do relator. Não tem outro. Parece que é a situação mesmo. Chama a julgamento o item 4 da pauta, recurso eleitoral número 060.001, dígito 48/2021. Recorrente, Partido Social Cristão, de Cumbe. Recorridos, Marcelo Gomes Moraes, Antônio José Feitosa, Filho e Florival José Vieira. A relatoria do Dr. Breno, que está com a palavra para o voto. Senhor presidente, eu saúdo a todos as minhas manifestações. Senhor presidente, é só o 148, né? Esse? Porque os dois são do Cumbe, eu estou confundindo. São dois, né? São dois. Esse é o 48. 48, pronto. Eu vou tentar, como é uma cassatória, eu vou ler o recurso aqui mas vou tentar ser o mais breve possível. Conforme relatado, trata-se de recurso eleitoral interposto pelo PC, Diretório Municipal do Cumbe, face da sentença proferida pelo juiz da 16ª Zona Eleitoral do Sergipe, que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação de impugnação do mandado eletivo, proposta em desfavor de Florivaldo José Vieira, Antônio José Feitosa Filho e Marcelo Gomes Soares, no âmbito das eleições de 2020. O recurso eleitoral deve ser conhecido por ser tempestivo e estão presentes os demais requisitos de admissibilidade. Sustenta, em síntese, o partido recorrente que a AM teve como objeto suposto abuso do poder político e econômico praticados pelos recorridos em razão da doação de terrenos pela Prefeitura de Cumbe, com finalidade eleitoreira. Alega que os abusos teriam sido praticados pelo então prefeito Marcelo Gomes de Moraes em benefício da candidatura de Florivaldo José Vieira e Antônio Feitosa, seus aliados políticos.
Aduz que a Prefeitura Municipal de Cumbe, sob a gestão do prefeito Marcelo, moveu a doação de lotes para diversos habitantes do município de maneira irregular, sem observância das disposições relativas à doação de bens públicos, com o intuito de beneficiar a candidatura de Florivaldo de Levieiro, uma vez que o procedimento teria sido direcionado exclusivamente aos seus apoiadores, o que caracterizaria o abuso do poder político e econômico. A seu turno, a defesa dos impugnados, ou recorridos, sustentou que a ilegitimidade passiva do impugnado Marcelo Gomes, inexistência de doação de bens públicos em campanha em período eleitoral, ausência da gravidade da conduta, não configuração do ato de abuso do poder político e econômico, litigância de má-fé por parte do impugnante e ao final, requerer a improcedência da ação. A sentença do juiz Acol julgou improcedentes os pedidos autorais. E aí eu transcrevo a sentença, que deixo de ler, porque já foi disponibilizada para todos no meu voto. No âmbito do pré-rendo recurso, o partido recorrente alegou a consubstanciação do abuso do poder político e econômico na doação de bens públicos, no caso lotes de terra, com a finalidade eleitoreira. Sustentou a desnecessidade que a conduta tenha ocorrido no ano eleitoral e levantou a possibilidade de condutos anteriores com reflexos no pleito, pelo que seria necessária a reforma da decisão de piso. Pois bem, malgrado a técnica da representação processual do partido recorrente, ao confundir a ação de impugnação do mandato eletivo com a ação de investigação judicial eleitoral e requerer a reforma da sentença para aplicar os recorridos da sanção da inelegibilidade e cassação de seus mandatos, com foco no artigo 22, inciso 14 da Lei Complementar 64/90, entendo que, à luz do artigo 322, parágrafo 2º do CPC, é possível se interpretar o pedido formulado, levando-se em consideração o conjunto da postulação e o princípio da boa-fé. Nesse PVH, a controvérsia se inicia em apreciar o acerto ou desacerto da decisão proferida no primeiro grau de jurisdição, que julgou improcedentes os pedidos formulados em sede de AIRE, cassação dos mandatos do demandado e declaração de sua inelegibilidade pelo prazo de 8 anos. Como visto, a causa de pedido da presente contenda é o abuso do poder político e econômico. Antes de entrar na análise da pretensão ora deduzida, salientar que a ação de impugnação do mandato eletivo tem natureza jurídica de cunho constitucional eleitoral, porquanto tem previsto no parágrafos 10 e 11 do artigo 14 da Constituição. E aqui eu transcrevo também um julgado do ministro dos Fluxos no TSE também. Como se vê na Constituição Federal, previu apenas o aviso do poder econômico, como hipótese cabimento desta ação, nada dizendo em relação ao abuso do poder político. Imperioso ressaltar, nesse ponto, que a colênia da Corte Superior firma o entendimento no sentido da possibilidade do cabimento de AIME para apurar o abuso do poder político, desde que tenha viés econômico, conforme alguns julgados que eu trago aqui no meu voto. Nesse sentido, o abuso do poder econômico entrelaçado com o abuso do poder político pode ser objeto da ação de impugnação do mandato eletivo, porquanto o abuso do poder econômico, o candidato que despende recursos patrimoniais, públicos ou privados, dos quais detém controle ou gestão em contexto revelador de desdobramento ou excesso de emprego desse recurso em favorecimento eleitoral. A esse respeito, trata a resolução 23735 de 2024, no parágrafo 1º do artigo 6º, abro aspas. O abuso do poder político evidenciado em ato que tem influência econômica pode ser examinado também como abuso do poder econômico, fecho aspas. No tocante ao abuso do poder econômico propriamente dito, o Tribunal Superior Eleitoral tem entendido que ele ocorre pelo uso exorbitante de recursos patrimoniais, sejam eles públicos ou privados, de forma a comprometer a isonomia da disputa eleitoral e a legitimidade do pleito em benefício de determinada candidatura. E aí faço menção a outros julgados do TSE, nessa mesma linha. Essa ordem de ideias, antes de analisar o lastro probatório, é importante registrar que o abuso do poder exige provas contundentes para a sua configuração, pelo que não basta apenas a descrição de uma série de fatos aparentemente ilícitos. É necessário que esses fatos, de alguma forma, isolados ou contextualizados, sejam capazes de atingir os bem protegidos pela norma eleitoral. Sendo assim, em fase sinistra, tecer algumas considerações que seriam de norte no momento de decidir acerca da ocorrência do ilícito em questão, todas assentadas na doutrina e na jurisprudência eleitoral. Em primeiro lugar, assinale-se que, para se configurar o abuso do poder, faz-se necessária a demonstração de efetiva e concreta a gravidade das circunstâncias que o caracterizam, conforme disposição do inciso 16 do artigo 22 da Lei 64/90, em outras palavras, não restará configurado como mera comprovação da conduta em si, exigindo que o fato tenha repercussão social e que seja suficientemente grave para causar o desequilíbrio nas eleições. E aí eu junto a doutrina de Marcos Ramanhã nesse sentido, bem como de José Jairo Gomes, que fala que o abuso do poder político econômico não admite certa fluidez, certa elasticidade nele. Em terceiro, mesmo que as condutas vedadas objetivem preservar as igualdades de oportunidade entre os candidatos, coibindo a utilização da máquina administrativa em benefício de determinada candidatura, também são exigidas provas firmes e robustas. Tanto é que o TSE repudia, inclusive, e aí eu abro aspas para fazer uma menção de um trecho do ministro João Otávio Noronha, a condenação pela prática de abuso do poder e conduta vedada com fundamento em meras presunções quanto ao enquadramento dos fatos impugnados e ao benefício eleitoral oferido pelos candidatos. Por fim, em quarto lugar, e não menos importante, como destacar que o bem jurídico que o dispositivo assim citado visa preservar é a igualdade dos candidatos na disputa eleitoral, impedindo o comprometimento da legitimidade e da lisura do pleito. E aí eu faço menção à doutrina de José Jairo Gomes e faço um julgado do TSE do ministro Dias Toffoli, em que ele ressalta que a procedência da AIME exige a demonstração que os fatos são potencialmente graves a ponto de ensejar o desequilíbrio do pleito.
Feitas essas considerações, passo a análise das condutas imputadas ou impugnadas. No tocante à prova documental e material, o partido impugnante, hora recorrente, acostou aos autos 2 vídeos, constantes no IDE em referência, que mostram a partir de uma gravação aérea um loteamento com algumas casas em construção. A seu turno, os candidatos impugnados, ora recorridos, fizeram juntar os autos sem documento. Ofício da Procuradoria do Município, que solicitou à Câmara Municipal de Cumbre a apreciação do projeto de lei de número 5/2016, que autorizava a doação pelo Poder Executivo de imóveis situados mais da rodovia Clóvis Hollenberg de Faro, com área de 25.609 metros quadrados, a uma associação comunitária Boa Esperança, para fim de construção de casas populares, num programa Minha Casa Minha Vida, com documentação relativa ao imóvel e associação, PECSATS. Também foi juntado pelos impugnados a Lei 307 de 2016, que autoriza o Poder Executivo do município de Cumbre a promover a adoção de lote de terra localizado na zona urbana e rural. Também foi juntado os termos de doação aos municípios beneficiados, com a doação de terrenos, todos datados de dia 20 de dezembro de 2019. Foram acostados ainda de ordem do juízo da 16ª Zona Eleitoral, os autos não cautelar antecedente tombada sob o número 0600413 de 2020, com fato de documentação fornecida pelo município Cumba acerca das doações de terrenos objeto pelo refeito. A prova testemunhal, na audiência realizada pelo juiz Acol, 9 de 3 de 2023, foram colhidos o depoimento de Anaíde Pereira Silva, Edivaldo Oliveira, Ailton Silva Santos, Liliane Feitosa Santos Paixão e Uli Santos Moura, ao passo que na sentada efetuada em 25 de 4 de 2023 foram ouvidas as testemunhas referidas, Paulo Henrique e Sônia dos Santos, conforme transcrições faço a seguir e deixo de lê-las, porque farei menção a elas posteriormente. Pois bem, em primeiro lugar, cumpre esclarecer que o escopo do presente feito não é a apuração de irregularidades administrativas propriamente dita na gestão do município de Cumbre, de modo que os fatos que, em tese, configuram eventual prática de improbidade administrativa por parte do prefeito senhor Marcelo Gomes Moraes, devem ser levados ao conhecimento do órgão do Ministério Público com competência para a tutela do respectivo patrimônio público municipal. Procedimento este acertadamente levado primeiro pelo juízo zonal. Ademais, não se trata do verbo feito de representação por conduta verdade e fazendo então prefeito de Cumbres, na qual poderia ser aplicado, no caso de comprovação objetivo do fato, a sanção pecuniária cumprida no parágrafo 4º do artigo 73 das eleições, além de, observando-se proporcionalidade e gravidade do caso concreto, a cassação de lista de dos candidatos beneficiados. Com efeito, na hipótese dos autos, o impugnante escolheu a via da AIME, a qual, conforme visto, busca apurar especificamente a prática de abuso do poder econômico, corrupção ou fraude por parte dos candidatos impugnados ou em seu notório benefício, a fim de proceder à cassação dos mandatos ilegitimamente alcançados. Nessa ordem de ideia, a fim de lograr isso na presente demanda, os impugnantes deveriam demonstrar o efetivo uso da máquina administrativa do município de Cumbre pelo senhor Marcelo Gomes Moraes, em benefício direto da campanha de Florival do José Vieira, conhecido por Louro, e Antônio José Feitosa Filho, candidatos apoiados pelo então prefeito. A análise acurada dos fatos, todavia, revela que os autores não se desincumbiram do ônus probatório, conforme disciplina no artigo 373, inciso 1 do Código de Processo Civil. Na que se constata que as provas documentais e testemunhais foram incapazes de demonstrar o abuso do poder político com um viés econômico alegado pelo partido impugnante, ora recorrente, sendo, portanto, acertada a decisão do juiz de piso e julgou improcedentes os pedidos formulados na exordial. Em verdade, a análise dos documentos revela que as doações de lotes foram realizadas no ano 2019, conforme os termos juntados nos IDs que eu faço referência, e em conformidade com a Lei Municipal 307 de 2016. Por outro lado, os depoimentos das testemunhas e juízos corroboram a veracidade dos documentos, porquanto Anaíde Pereira da Silva, Liliane Feitosa dos Santos Paixão e Uli Santos Moura e Sônia dos Santos afirmaram que receberam seus lotes em 2019 sem nenhuma exigência de apoio político em troca da respectiva adoção. Ressalte-se apenas a testemunha de Valdo Oliveira, a qual relatou a ocorrência de doações no período de 90 dias anteriores ao pleito. Porém, o fato de ser filiado a partido político pertencente ao agrupamento do partido impugnante, além da constatação de que seu filho Lucas Moura fora candidato nas eleições de 2020, enfraquece o peso das suas afirmações em razão, notadamente, do seu forte viés político. Assim sendo, na esteira do que já decidiu o juiz Jacó, não há nos autos provas suficientes a se demonstrar a ocorrência do abuso do poder no pleito municipal de 2020 em prol dos candidatos impugnados, e que, conforme visto para lastrear a cassação de mandatos democraticamente conferidos pelo povo, deve haver demonstração do ilícito com provas robustas e seguras, não bastando para tal a mera existência de indício de irregularidades administrativas pelo gestor apoiador das candidaturas. Em ações de GAE, leva a cassação do mandato eletivo é necessário demonstrar a gravidade das circunstâncias, a robustez, a consistência inequívoca. Sem embargo, eventuais indícios de prática de improbidade administrativa sem conotação eleitoral refogem a competência desta justiça especializada e devem ser apuradas pelo Ministério Público e apreciadas pela Justiça Comum na forma da lei. Nessa linha de ideias, eu trago alguns julgados aqui do próprio TRE, da lava do juiz Edmilson da Silva Pimenta e do juiz Cristiano César Braga. Portanto, não resta demonstrar a efetiva prática de atos que caracterizem abuso de poder, seja econômico ou político, com viés econômico. Mostra-se incabível a cassação dos mandatos dos candidatos impugnados em consonância com o parecer ministerial que restou acimentado. E aí eu faço a transcrição do parecer do Ministério Público, que também conhece pelo conhecimento, mas pelo desprovimento do recurso.
Destaque de elementos provatórios que levem à conclusão inequívoca da prática de lista litoral pelos impugnados Florivaldo José Vieira e Antônio Feitosa de reconhecer a improcedência da presente AIME quanto a esses recorridos. Por fim, em relação ao recorrido Marcelo Gomes Moraes, destaque que em sede de constatação ele se suscitou sua legitimidade para a figura do polo passivo presente feito, argumento que não possui mandato eletivo nem diploma conferido pela Justiça Especializada. Pois bem, ainda que a referida parte recorrida não tenha suscitado esta questão preliminar em sede de contrarrazões ao presente recurso eleitoral, a legitimidade das partes é matéria de ordem pública, a qual impõe seu conhecimento de ofício em qualquer tempo e grau de jurisdição nos termos do artigo 485, parágrafo 3º do Código de Processo Civil. Nessa situada, faz-se imperioso destacar que o polo passivo da ação de impugnação de mandato eletivo somente pode ser ocupado por candidato diplomata, ainda que suplente, e que o objetivo da AIME é justamente a desconstituição do mandato do candidato eleito com a invalidação dos respectivos votos, nos termos da Constituição Federal. Não devendo ensejar a declaração direta de inelegibilidade, que poderá ocorrer apenas de forma reflexa e deverá ser perquerida em eventual pedido de registro de candidatura. No caso dos autos, notificação foi intentada em face de Florivaldo José Vieira, prefeito eleito, Antônio José Feitosa, vice-prefeito eleito, e Marcelo Gomes Moraes, ex-prefeito. Apesar da exordial narrar o suposto favorecimento das candidaturas dos dois primeiros mandatos da máquina pública municipal pelo terceiro mandado, gestor à época da campanha em que foi o ano 2020, o fato de não possuir mandato eletivo ou diploma de suplente impede sua figuração como réu no presente processo, notadamente porque a eventual procedência dos pedidos autorais formulados deve restringir-se à desconstituição dos mandatos eletivos ou dos diplomas. Nesse sentido, eu trago alguns arestas do Tribunal Superior Eleitoral. Dessa forma, entendo que o recorrido Marcelo Gomes Moraes não poderia figurar no polo passivo do processo em razão de sua patente e legitimidade. Contudo, considerando que a sentença proferida pelo juiz a qual julgou improcedente a ação de forma favorável, portanto, ao recorrido Marcelo Gomes Moraes, bem como levando-se em conta que a referida parte não recorrer da decisão, resta configurada a impossibilidade da reforma do julgado em seu prejuízo, em obediência ao princípio da vedação da reforma impégios. Ademais, conforme preconiza o artigo 488 do CPC, desde que possível, o juiz deverá resolver o mérito sempre que a decisão for favorável à parte a quem aproveitaria eventual decisão terminativo, motivo pelo qual deve se manter em colônia a sentença vergastada, inclusive no tocante ao julgamento do mérito relativo ao recorrido do Marcelo Gomes Moraes. Antes do exposto, em harmonia com o parecer ministerial, voto pelo conhecimento e desprovimento do presente recurso eleitoral, mantendo-se integralmente a sentença fustigada. Como voto, senhor presidente? Voto da Dona. Eu acompanho o relator, presidente. Acompanho também o relator, excelência. Eu acompanho o relator. Eu também, e proclamo o resultado. Por unidade, o recurso foi conhecido e improvido nos termos do voto do relator. Doutor Breno, o quinto são praticamente idênticos. A matéria é a mesma. Só o ativo é tão diferente. Exatamente. Bem, mas se você ler a emenda, porque é a doação dos imóveis, o mesmo período. A mesma lei, não tem nada. a mesma lei. Acho que foi o erro do juiz, devia ter reunido as duas derrogadas. Exato. Mandou separado. Eu Você está com a palavra. Eu ia sugerir, inclusive... Eu quero chamar julgamento, porque você já fica... Chama julgamento, o item 5 da pauta. O recurso eleitoral 239 de 92 de 2016. Recorrente. Coligação na esperança de um público melhor. Recorridos. Coligação próximo progresso continua. Florivaldo José Vieira e Marcelo Gomes Moraes. Com a palavra do doutor Breno para o voto. Então, senhor presidente, como bem alertado por Vossa Excelência, eu vou fazer a leitura aqui somente da emenda. Recurso eleitoral, ação de investigação judicial eleitoral, eleições de 2016, captação ilícita de sufrágio, conduta vedada, abuso do poder, improcedência na origem, moldura fática, distribuição dos terrenos e materiais de construção, provas inexistentes e fragilidade, manutenção da sentença, conhecimento e desprovimento do recurso. Ausentes as provas seguras de que os candidatos gestores municipais tenham efetivamente distribuído terrenos e materiais de construção a eleitores no ano eleitoral, resta imperiosa a rejeição das imputações de captação ilícita de sufrágio, de conduta vedada ou de abuso de poder. Em razão das severas sanções decorrentes da procedência do pleito em ações de a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral e desta Corte entende que a produção de conjunto robusto de provas aptas a demonstrar inequivocamente a prática dos ilícitos. Na espécie, não existindo provas capazes de que os recorridos agiram de forma ilícita e abusiva, impõe-se a manutenção da sentença que julgou improcedente o pedido eleitoral, recurso eleitoral conhecido e desprovida. Como voto, presidente? Voto de Bardorano. Acompanho, presidente. Acompanho o relator. Eu também acompanho o relator. Também acompanho e proclamo o resultado. Por unidade, o recurso foi conhecido e improvido nos termos do voto do relator. Chama julgamento o item 7 da pauta, operação de contas anual 0.600.296, dígito 2 de 2022. Interessados, Democracia Cristã, Aísto Costa Santos e Antônio Donizete de Araújo. Relatoria do Dr. Cristiano, a quem eu passo a palavra para o voto. Presidente Jorge Barreto, cumprimento Vossa Excelência, cumprimento a desembargadora Ana Lúcia, vice-presidente corretora da Tribunal, demais pares, doutor Aldila, representante do Ministério Público, servidor da Casa. Presidente, é uma questão simples, o voto está disponibilizado, eu lerei a emenda. Prestação de contas, exercício partido político, direção regional, irregularidades sanadas, aprovação. Aprova-se a prestação de contas quando sanados todos os vícios indicados no parecer técnico de exame. Contas aprovadas. É como voto, presidente. O voto de Bardorano. Acompanho, presidente. Bom relator, excelência. Acompanho o relator. Acompanho também. Eu também acompanho. Doutor César, também eu acompanho. Por unidade, foi aprovadas as contas nos termos do voto do relator. Chama julgamento, tem 8 da pauta. O mandato de segurança civil 060.148, dígito 20, 2024. Relator do doutor Hélio, impetram
Petronte. Instituto de Pesquisa e Tecnologia Global Limitada, Petronte. Autoridade apontada como relatora, o juiz da 30ª Zona Eleitoral de Sergipe. Com a palavra, doutor Edson Paragon. Bom, senhor presidente, eu acredito que, na hipótese, a leitura da ementa atende o julgamento da demanda, que é bastante simples. O fundamento da denegação da segurança na hipótese é a ausência de demonstração do registro no sistema PESC-L da origem dos recursos utilizados para a realização da pesquisa eleitoral daqui próprios. Exigência essa contida no inciso 2º do artigo 2º da Resolução TSE 23.600 de 2019 e denegação da segurança para manter a decisão que, em antecipação de tutela na origem, se vedou a veiculação da pesquisa eleitoral. Para mim, o fato é gravíssimo, mesmo que com recursos próprios, a origem deles há de ser demonstrada mais quando se trata de empresa recentemente instituída. Então, senhor presidente, eu voto confirmando a decisão que denegou a tutela de urgência pela denegação da segurança. Voto, vereadora. Acompanho, presidente, pela denegação de segurança. Doutor Breno também. Doutor Hélio. Doutor vereador Quíria. Doutor César também. Acompanho. Por um lado, foi denegado a segurança, não tem o voto do relator. Para julgamento, regulou. O processo administrativo 060.161 de 19 de 2024, inquisitante, o juiz da 30ª Zona Eleitoral de Simão Dias, o órgão do servidor está sendo da Prefeitura Municipal de Simão Dias. O 2 da pauta é o processo administrativo 060.176 de 35 de 2024, o servidor acusado André, que aqui é renovação, André Luiz de Andrade Ferreira, inquisitante juiz da 1ª Zona Eleitoral, órgão de origem, UFES, Universidade Federal de Sergipe. Em ambos os processos de renovação, de requisição, o feito preenche os requisitos exigidos pela Resolução 23.523 de 2017, por isso o voto pelo deferimento de ambos os pedidos. Voto da André. Com a presidência. Com a presidência, senhor. Com a presidência. Eu também com a presidência. Com a presidência. Então, por unanimidade, foi deferida a renovação da requisição dos referidos servidores. Antes de encerrar, tem aqui uma alteração de datas da pauta. A sessão do dia 8 está sendo transferida para o dia 14 de 8 de 2024, às 14 horas. E a sessão do dia 9 de 8 de 2024 está sendo transferida para o dia 19 de 8 de 2024, também às 14 horas. Nada mais a pena tratar no dia de hoje. Declaro encerrada a sessão, convocando a próxima, dia 13